Tava vendo um vídeo do Bruno Garcês, e o Bruno Garcês, ele fala palavras interessantes sobre o Martin Anselmi. O Martin Anselmi é um fenômeno, porque 22 foi o primeiro clube profissional, que é o La Calera, e aí exatamente onde o Vojvoda também começou, e aí de 22 ele foi parar em 25, ele foi parar no Porto, Futebol Clube do Porto. Os mais tradicionais clubes de Portugal, que é uma escola de grandes treinadores, e foi para um argentino, foi parar lá. Então se esse cara foi parar lá, porque esse cara tem alguma coisa, né? Sul-Americana, foi Recopa que ele ganhou, né? Recopa Sul-Americana. Ou seja, é um fenômeno. Muito rapidamente ele conquistou a confiança dos caras do Porto. Só que aí, ele foi. Eu estava até vendo um comentário aqui de um. Deixa eu ver aqui o nome Ele dele. venceu Sul-Americana, Copa Equador, Recopa do Equador e Recopa Sul-Americana. O Caco da Mota, que é comentarista da ESPN de Portugal, ele disse aqui, ó, o Martin Anselmi saiu porque estava jogando fechado demais e o presidente André Vilas-Boas queria um time propositivo, ou seja, não casa muito bem com aquilo que estão falando dele, de ser um cara muito ofensivo. Se vai jogar fechado demais, o que o Atlético mais precisa. Então aí já é um ponto positivo. O André Vilas-Boas queria um treinador mais propositivo. Tanto que o italiano agora colocou o Pepe na ponta direita e joga no 4-3-3 com uma gurizada na frente. Apenas Luke de Jong, dos caras mais velhos, e só virou titular porque o Samu, atacante, machucou. Ele jogava como no México, no 5-4-1. Isso aqui pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque ele ficou muito pouco tempo lá, e bom porque se ele jogava fechado é o que o Atlético mais precisa para o momento. É um time que marque, é um time que de fato consiga competir contra qualquer adversário. Então, se for o Martin Anselmi, parece que realmente será, se for o Martin Anselmi, ele vai ter trabalho pra cacete. Agora a pergunta que eu deixo aqui, começo inclusive para você responder, Thiago. O Atlético está preparado para receber o Martin Anselmi? Não. Desculpa, HG. Não está mesmo. A gente olha para o que é o Atlético, para a estrutura de organização do Atlético, até criticada pelo Breno. A única parte que eu concordei com ele no início. O Atlético hoje não está preparado para receber um técnico que está começando. Eu estava vendo o histórico da carreira do Martin Anselmi. É um cara que tem 161 partidas até aqui só na carreira. E aí ele começa em 2022, ele passa no União La Calera, Cruz Azul, Independiente del Valle e no Porto de Portugal. Cara, ele ainda não teve um trabalho, à exceção do Independiente del Valle, que a gente possa falar, pô, isso aqui é muito sólido. No La Calera não foi, no Cruz Azul não foi, no Porto não foi. O que ele teve de solidez foi no Del Valle. Num trabalho que ele praticamente, ele na verdade substitui o Renato Paiva, não o Miguel Ángel Ramírez, mas um trabalho que ele já conhecia de mais tempo quando ele foi auxiliar técnico. Então o Atlético precisa dar tempo, ter paciência com ele para que ele consiga entregar algo por aqui. Mas eu, honestamente, acho uma aposta muito arriscada. Nós estamos falando de um treinador que não tem experiência, é inexperiente de fato, ele não tem ainda muito tempo ali de trabalho no futebol. Ele trabalhou muito tempo como auxiliar técnico, treinador de base, mas como treinador profissional não tem uma larga experiência. E além de ser para mim uma aposta muito arriscada, é um treinador que vai ter que mostrar rapidamente um bom trabalho. Porque se ficar esperando para o próximo ano, o Atlético vai para a segunda divisão. Então o Atlético entra com uma aposta, para mim, muito arriscada nesse momento. Eu tenho falado, e foi um assunto lá na rádio agora há pouco, senhores, que o treinador precisa ter autonomia, né? Se não tiver autonomia, não funciona. Esse cara vai ter estofo para chegar e meter medalhão no banco, medalhão que não está jogando nada. Primeiro é organizar o time, né? Porque talvez quando ele organizar, esse medalhão que não está jogando nada possa, de repente, corresponder. Mas ele vai ter outra coisa. A experiência dele no Independiente del Valle, que é uma referência hoje em organização, fora e dentro de campo. Tudo que ele aprendeu no Independiente del Valle, eles vão dar condição para ele executar aqui? É outra pergunta que precisa ser feita também. Porque não adianta trazer o cara, dar o elenco para fazer, se vira. Não é isso. Treinador é muito mais que isso. O treinador precisa ter autonomia para chegar, identificar maçã podre ali dentro da caixa e falar, isso aqui você pode, ó, Pedro Lourenço, ó. Isso aqui você pode, ó. Porque não tem jeito.
Tá claro que não há uma unidade dentro do Atlético hoje. E não há. Não há. Tem gente que queria treinador tampão, tem gente que queria treinador mais rodado. Aí me parece que o Martin Anselmo tá na conta do Paulo Brax, né? Pô, se ele tá bancando essa, ele é diretor do Atlético, então ele tem estofo para isso, né? Então, para mim é uma aposta. Agora, se não derem autonomia pro cara, para ele ou para qualquer outro treinador, não vira. Se o cara não tiver autonomia para, inclusive, tomar grandes decisões, Valu, não vira. Não vira. Ô Elton Novaes, pode ir na bola. Não. Eu quero debater com você. Eu quero debater com vocês. É um tema. Eu tive que fazer. Cara, mas é um tema que coloca ainda mais responsabilidade aos gestores do Atlético. Eles estão taxando, ó, se vier a acontecer a contratação do Anselmo, é para cobrar da gente. Eles estão batendo no peito. Eles estão se garantindo assim, ó. Ei, confiamos, vamos apostar, porque é uma aposta. Podemos trabalhar com aposta, não podemos? Sim, né? eu trabalho assim. É uma aposta, estamos garantindo isso. Por quê? Porque o clamor, ele ainda é pelo Sampaoli. E eu, na minha percepção, se o Atlético contratasse o Sampaoli, quem estava contratando era a torcida. A torcida que está chancelando, a torcida que está clamando, a torcida que está pedindo. Os gestores, um aceita, outro não, um concorda, o outro não. É bem dividido, bem dividido. O nome do Sampaoli foi dividido dentro da gestão do Atlético. A torcida queria. Se o Atlético viesse a fazer isso, era por causa da torcida, do clamor da torcida. Era tipo, então vamos lavar nossas mãos. E isso não pode acontecer em clube. Eu compreendo em algumas situações acontecer, mas o time, a gestão, o clube, ele tem que ter o valor maior de saber o que é melhor para o clube naquele momento. E o Paulo Brax, trazendo o Martin Anselmo, tá bancando. Tá falando assim, ó, gente, estamos buscando, confiamos e vamos dar para ele as possibilidades para ele trabalhar da melhor forma. Tem que lembrar que o Atlético ainda tem no Campeonato Brasileiro 18 jogos, correto? Tem 20? É isso mesmo. Matemática às vezes some. 18 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. A Refrisol iniciou sua trajetória há 40 anos e de lá para cá... Está em 8 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Tem uma decisão contra o Cruzeiro, ela ainda não acabou. Eu acho que ela está encaminhada pró-Cruzeiro, bem encaminhada pró-Cruzeiro, mas ela não acabou. E o Atlético ainda tem uma Copa Sul-Americana. Porque num primeiro momento ficou parecendo que o Atlético já não tinha mais nada. Do jeito que falava, não, vamos buscar um treinador. Cara, quando eu escutei isso é informação, tá, gente? Mas quando eu escutei isso, vamos buscar um treinador para fechar o ano. Cara, é mais que fechar o ano. É o Atlético correndo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, fazendo um Campeonato Brasileiro tenebroso e ainda tem 18 jogos, é muita coisa, 18, e tem uma Copa Sul-Americana. E ainda tem um confronto contra o maior rival, jogando no Mineirão com a casa cheia de torcedores do Cruzeiro. Isso, valor. Eu vou me apoiar um pouquinho na palavra do Brax, quando ele diz de convicção, né? Na busca, né, do novo técnico, Sim. não é isso que ele fala? Sim. A gente está... cara, é muito importante que até antes da chegada do técnico, diante dessa convicção que foi colocada por ele, exista uma conversa dura com o elenco atleticano, tá? Dura em qual sentido? Esse é o técnico e todos vão precisar... alguém vai falar assim, pô, mas não é automático isso, o técnico, ele é ali a figura na beira do campo com as maiores responsabilidades, não é ele que escala? Mas eu acho que seria importante pro restante da temporada do Atlético, os jogadores deixarem bem claro que, assim, para usar o português, tá? Não adianta tentar cozinhar esse técnico que está chegando por agora. Quem quiser o bem do Atlético vai ter que abraçar o trabalho do Anselmo, não importa quem seja, a gente está trabalhando com ele porque ele hoje é o que está mais próximo. Eu acho que esse recado precisa de ser passado para o elenco atleticano para que realmente não adianta ele chegar, qualquer técnico chegar querendo organizar, porque o principal hoje do Atlético é juntar as peças. O Atlético parece um tabuleiro de damas com as peças completamente esparramadas nesse tabuleiro. Então, ele vai precisar de fazer isso. E para isso, vai ser importante que os jogadores se doem, não 100%, tá?
200%. Porque se ele aposta por poucas horas de voo, por pouco currículo, eu tenho para mim que qualquer técnico que chega a essa altura, no mês de setembro, que vai ser o momento que esse técnico vai chegar, ele é uma aposta. A gente pode falar, não, quando é um técnico experiente, vou dar um exemplo, Fernando Diniz, chegando em setembro do ano passado ao Cruzeiro, a gente falava, não, o cara com currículo, foi campeão da América, pelo Fluminense, tem capacidade, pode conseguir. Claro que principalmente quando é um técnico com menos experiência, essa aposta, esse risco é maior. Mas qualquer técnico, repito, na minha opinião, já teria uma dificuldade muito grande de chegar e pegar um elenco no futebol brasileiro no mês de setembro. Deixa o Alonso falando aí sobre o momento do Atlético e meteu uma letra aí, olha aí. É só trabalhar, nós como grupo temos a obrigação de melhorar, né? Todos nós somos culpáveis pela situação do clube, pelo nosso rendimento. Então o mais importante é ter humildade para aceitar isso e quando chegar o treinador, trabalhar da melhor maneira, né? A gente precisa de trabalhar, não precisa de criar amizade nem dar bom dia. O mais importante é que o treinador chegue aqui e faça um grande trabalho conosco e nós aceitar todos os trabalhos deles. Ô Galante, você que ouviu o Alonso, você fala com jogadores, você esteve lá. O que está me chamando a atenção é que o Cuca ficou quase 9 meses aí, os caras insatisfeitos com o trabalho do Cuca. Mas será que não tem um jogador, um líder, para chegar no Brax e dizer, ô Brax, o trabalho tá uma merda, cara. Não tem treinamento, o time tá desajustado, não tem ideias novas, é um estilo old school. E aí os caras vão segurando. Aí o treinador sai, começa a mandar letra. Aí letra do Hulk. Mas isso é papel de jogador, dele. né, HG? Isso aí que você tá falando, pra mim, é papel de quem tá Não, acima do técnico. Porque eu tô dizendo o seguinte, o Atlético tem lideranças lá que podem chegar. Mas o Atlético também tem um gerente de futebol, tem diretor Quem de é o gerente de futebol? Pedro Moreira, você tem o diretor de futebol, Pedro é bom, que é o viu? Vitor. E o Pedro é bom. Então, Pedro é bom, pois é. Que eles estão no convívio com os jogadores. Eles podem também entender, ver isso e tentar resolver. E deles, normalmente eles falam com quem para identificar isso? Não, eles falam com os jogadores. Então, cara, foi o que eu acabei de falar. É isso. Ninguém pode chegar no Vitor e falar, Vitor, o trabalho do Cuca tá uma merda. Ô Pedro, o trabalho é muito Mas ruim. essa avaliação não cabe pra jogador, pra mim. Valu, o jogador tem. Nem do... Valu, o jogador pode chegar e avaliar sim. Não, Claro que pode, Valu. Eu tô com o HG nessa. Claro que pode, Valu. Então tá. Agora então tem que ser consultado os jogadores pra trazer um técnico. Não, Valu, não é isso que eu tô te dizendo, Valu. Pelo caminho. Não. Eu não tô falando que você HG. tem que consultar jogador pra trazer técnico. Eu tô dizendo que jogador que tem liderança, chegue de... Por exemplo, vamos imaginar que o André Salles fosse um zero à esquerda aqui com a gente na Band. Eu tô com o André aqui desde que eu cheguei em 2012. É quase um casamento. Se o André fosse ruim, eu chegaria no Murilo e falasse aqui, irmão, não dá pra trabalhar com esse cara, não. Esse cara é ruim pra cacete, né? Vamos pegar o Guilherme aí, ó, produtor e hoje repórter. O menino, quando é bom, ele chega e mostra. Quando não é bom, todo mundo fala. Aí jogador não pode agora comunicar com o gerente de futebol, com o diretor de futebol. Poder cara, pode. O trabalho tá ruim. Poder pode, mas eu acho que não pode passar por isso de um gestor de futebol apenas a decisão. Porque poder pode, poder é conversar. É isso aí. Eu joguei coisa a boia, você democrática. pegou, Mas você abraçou a a boia. questão eu acho até que isso deve até acontecer dentro do Atlético, mas às vezes o jogador tá vendo que eles estão pleiteando algo e a coisa não está acontecendo, e aí ele parte pro outro lado. Aí ele vai a público para poder externar isso. Joga uma indireta. né? Joga uma indireta. Indireta nada, foi, direta, foi uma né? direta, né? Eu até me assustei na hora que o Alonso falou, eu levei um susto, falei assim, sério? Ele tá usando o mesmo termo, quer dizer, ele linkou isso ao Sampaoli, todo mundo viu. Quando o Hulk deu a entrevista, posso estar errado, mas quando ele fala, um treinador que chega para dar muita intensidade, que busca isso, na hora que ele falou, eu também, eu não sei, mas na hora que ele falou, eu linkei também a questão do Sampaoli. Posso estar errado, ter feito uma leitura errada. O do Alonso eu tô contigo. Alonso é direto. O do Alonso Mas ele é direto. quando você junta as características, né, você vem, até porque é uma comoção geral, né, pelas redes sociais, o nome do Sampaoli foi jogado. Só que isso não é papel de jogador, cara. Não, Desculpa, claro. o Alonso não tem que dar uma entrevista falando quem ele quer que treine o Atlético. Ele não falou, né? Ele deixou claro quem ele quer que treine o Atlético. Thiago, foi mais Ele não uma tem que dar uma pressão entrevista para falando poder isso. mostrar o clamor da torcida. Por quê? Porque já deve ter chegado para os jogadores também que não vai ser o nome dele. E aí, ainda como não foi definido, então ele faz ali o lobby dele. Agora, respondendo a sua pergunta do bloco anterior, se o atleta está preparado para o Martim, eu acho que o momento ideal seria no início do ano. Para ele chegar, ter uma pré-temporada,
ter tempo para poder conceitos, montar né? o elenco, idealizar o conceito dele. A gente, todo mundo aqui estudou a maneira dele jogar. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros. O Atlético tem 3 zagueiros para ele jogar hoje? O Atlético não tem. Tem um que tá Porque chegando o aí, Juan né? ainda não está preparado. Aí ele vai colocar 3 zagueiros, ele vai jogar com 2 zagueiros canhotos, que a gente já sabe a dificuldade que tem, né? Então, assim, essa ideologia, ela vai funcionar em quanto tempo? O torcedor vai ter paciência, porque ele é um treinador de 40 anos, é um treinador novo, né? Então, quer dizer, qualquer ponto ali, para aqueles que estão a favor do Sampaoli hoje, vai ser uma munição para quê? Para criticar esse treinador. E mostrar, olha, diretoria... Porque hoje, o torcedor, ele está entendendo assim, se não vem o Sampaoli, a diretoria está agindo contra o torcedor. Porque o torcedor queria o Sampaoli. Eu não enxergo dessa maneira. Nem pode. Eu enxergo que a diretoria está agindo de acordo com a concepção dela, porque ela teria que lidar no dia a dia com o Sampaoli e ela entende que ele não completa os requisitos que ela imagina que seja o ideal. Mas o torcedor enxerga diferente. Ele quer aquela opção e ele quer que a diretoria dê para ele aquela opção. E esses torcedores, muitos desses que estão apoiando o Sampaoli, na primeira rateada do próximo treinador, quem quer que seja, eles vão criticar. Então tem que ter o quê? Tem que ter o apoio da diretoria para esse treinador que vai chegar, se ele tiver uma derrota, porque é uma coisa que é uma transição, ele vai chegar e vai pegar um grupo que não é o grupo dele, ele vai pegar um grupo que está com autoestima baixa, com baixa confiança, tecnicamente os jogadores não estão apresentando um bom futebol, ele vai ter que reerguer o time e ele não tem tempo. O primeiro confronto dele é contra o Cruzeiro no Mineirão. Se tiver uma derrota complicada, tem que ter paciência. Mas isso é para todo treinador que É chegar. o que eu acabei de falar, qualquer treinador. Qualquer. Mas a diretoria tem que fazer o quê? Tem que, então, abraçar, a diretoria tem que dar um apoio para ele e o torcedor vai ter que ter paciência, porque não vai ser da hora para noite. momento do Tem gente Atlético achando que não- vai chegar aqui e vai fazer não assim, ó, permite. e pronto, o Atlético vai voltar a jogar. O São Paulo vai chegar aqui e fazer assim. O momento do Atlético não permite qualquer um paciência, não Brenão. vai fazer. O momento do Atlético não permite paciência. Exato. O Atlético, se tiver paciência, aí perde 4, 5 jogos, o Atlético cai, gente. Mas você acha O que ele Atlético vai pra Série chegar B do aqui, vai Campeonato fazer Brasileiro. assim e vai fazer o time jogar? Não vai fazer o time jogar, o Atlético precisa de resultado. O Atlético não pode cair. Ou tá tudo bem? Em prol da paciência, vai, joga aí. É um cara o que que der, ele tem que deu. conhecer, ele vai ter que conhecer Pode, o elenco, cara. Thiagão. Ele não deve conhecer Mas não, todo a mundo, culpa então não é, assim... cara, quem colocou o Não. Atlético nessa situação não fui eu, é o que isso. a diretoria fez. O É uma Atlético aposta hoje arriscada. não pode arriscada. se dar ao luxo de ter paciência com resultados. O cara que chegar, ele tem que entregar imediatamente. E a culpa disso é da diretoria. Não fui eu, não foi a gente, não foi mais nada. A diretoria do Atlético fez isso acontecer. Hoje, quem chegar precisa transformar esse time em um time vitorioso da noite pro dia. E não estou nem pensando em jogo de Copa do Brasil, que para mim está acabado. O que eu estou falando é, pensando no Atlético não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O fato novo precisa acontecer. O fato novo não é só apresentar um treinador. Esse treinador precisa trazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Porque do jeito que está, o Valu chamou a atenção, são 7 pontos a menos que no mesmo número de rodadas do ano passado. Não, né, Valu? não de rodadas, porque de número de jogos realizados. Jogos realizados. O Atlético, o ano passado, tinha 20 jogos realizados. porque o Atlético tem isso, menos, isso. E tinha 31 pontos e 9 vitórias. Hoje o Atlético tem 20 jogos realizados, tem 24 pontos, 6 vitórias, ou seja, 3 vitórias a menos e 7 pontos a menos. O pessoal do Trivela, Thiago Fernandes, deu uma informação e você foi atrás também do Marcos Leonardo aí, que o Atlético teria entrado na briga e tal. O Valu falou, ele falou bem, né? O Atlético tá montando um time de atacantes. HG, de fato houve a consulta do Atlético, mas a situação está muito bem encaminhada entre São Paulo e o staff de Marcos Leonardo. Então, caso ele volte ao Brasil de fato, o mais provável é que ele vá defender as cores do São Paulo. O jogador já deu um sinal positivo para defender o São Paulo até dezembro desse ano por empréstimo, falta só a autorização do Al Hilal. Além disso, o Al Shabab, também da Arábia Saudita, tem interesse na contratação do Marcos Leonardo. Seria uma baita contratação. Seria uma baita contratação, mas o que eu Não é necessidade do O Atlético Valu hoje. chamou a principal. atenção. O meu questionamento, Marcos é. Leonardo, ótimo para qualquer clube. A minha questão é a necessidade, né? A gente está falando de um clube que, para fazer justiça com o Cuca, ele chegou e foi embora sem o primeiro volante ter desembarcado aqui em Confins. Esse é um problema, cara. Você tem um monte de atacantes, mas que não Desequilíbrio, conseguem né? Ó, meter medo a balança em tá assim. defesa nenhuma por causa da desorganização, né? Então não consegue. E você, as necessidades que você tem, você não consegue suprir. Você traz um zagueiro que não pode jogar, machucado.
você libera volante e zagueiro, precisando contratar volante e zagueiro. Por relevantes serviços prestados, você libera um zagueiro para o Fluminense e um volante para o Fluminense, mas não repõe. Aí um cara que poderia fazer atividade aqui quer sair, vocês não conseguem, aí o clube não consegue tirar. Você quer ver? Vocês colocaram aqui o caso do Arana, que não está se desempenhando bom futebol